Quantas vezes você já se pegou repetindo frases que ouviu dos seus pais sem nem perceber? Ou reagindo como uma criança, com raiva, medo ou teimosia diante de uma situação adulta? E outras vezes, agindo com tanta racionalidade e controle que parecia alguém completamente diferente. Esses altos e baixos, essas mudanças sutis no nosso comportamento não são aleatórias. Eles revelam o que há de mais profundo na nossa estrutura psicológica. Hoje, nós vamos mergulhar em uma das teorias mais fascinantes da psicologia moderna, a análise transacional, e entender como ela explica os 3 estados do ego que controlam as nossas decisões, nossos relacionamentos e até o nosso sucesso pessoal. Respira fundo, porque a partir de agora você vai começar a enxergar suas próprias atitudes e as dos outros com um olhar completamente novo. A análise transacional, ou AT, foi criada na década de 1950 pelo psiquiatra Eric Berne, um homem que acreditava que a psicologia precisava ser simples e prática, algo que qualquer pessoa pudesse entender. Enquanto outras teorias falavam de inconsciente, pulsões e traumas complexos, Berne queria algo direto. Ele queria entender como as pessoas se comunicam e por que tantas vezes os diálogos dão errado. A AT parte de uma ideia poderosa. Toda vez que 2 pessoas interagem, há uma transação psicológica acontecendo. Essas transações são trocas de energia emocional, às vezes conscientes, às vezes não. E o que determina como você reage e como o outro responde é o estado do ego que está no comando naquele momento. Eric Berne identificou 3 grandes estados do ego, que formam a nossa personalidade funcional: pai, adulto, criança. E não, isso não tem a ver com idade. Esses estados existem em todos nós e se revezam o tempo todo. Eles são como 3 vozes internas que disputam o controle do que você pensa, sente e faz. Vamos entender cada um deles com calma. O ego pai. O ego pai é o conjunto de valores, regras e crenças que você absorveu das figuras de autoridade, principalmente dos seus pais, professores e chefes. É aquela voz que diz o que é certo e errado, o que pode e o que não pode. Dentro do pai, existem 2 versões. Pai crítico, que julga, controla e impõe limites. Ele aparece quando você diz coisas como: "Você devia se esforçar mais. Isso está errado. Eu avisei que isso não ia dar certo." Pai nutritivo, que acolhe, protege e orienta. Ele surge quando você diz: "Tudo bem, você fez o seu melhor. Eu acredito em você. Vamos tentar de novo, juntos." Quando o pai crítico domina, a comunicação tende a ser dura e fria. Mas quando o pai nutritivo está ativo, a conexão flui com empatia e cuidado. Agora, pense por um instante. Quando você fala consigo mesmo, qual desses 2 pais costuma aparecer? O ego adulto. O ego adulto é o centro de equilíbrio entre os outros 2. É a parte de você que analisa os fatos, busca dados, toma decisões conscientes. É o seu modo racional, presente, lúcido. O adulto pergunta: "O que está realmente acontecendo aqui? Qual é a melhor forma de resolver isso?" Ele é o filtro que impede o pai de ser autoritário demais e a criança de ser impulsiva demais. Quando o adulto está no comando, você age com maturidade, sem negar suas emoções, mas também sem ser dominado por elas. É o estado ideal para comunicar, negociar, aprender e evoluir. O problema é que nem sempre ele está no volante. O ego criança. A criança é o núcleo emocional da sua personalidade. É ela quem sente alegria, curiosidade, criatividade, mas também medo, raiva e vergonha. Assim como no pai, existem subtipos dentro da criança. Criança livre, espontânea, divertida, criativa. É ela quem faz você rir alto, sonhar, amar e criar. Quando ela está viva em você, sua energia contagia. Criança adaptada, que se molda para ser aceita, para não ser rejeitada. E com o tempo, pode se tornar insegura, ansiosa, perfeccionista. A maioria dos adultos vive desconectada da sua criança livre
e prisioneira da criança adaptada. É por isso que tanta gente sente que está vivendo a vida dos outros, não a sua. Agora, imagine o seguinte: você está no trabalho e seu chefe chama a sua atenção na frente de todo mundo. Se o seu pai crítico entrar em ação, você vai responder de forma ríspida, tentando impor respeito. Se a sua criança adaptada dominar, você vai se sentir envergonhado, travado, querendo desaparecer. Mas se o seu adulto assumir o controle, você vai respirar, ouvir, entender o contexto e responder com calma. A forma como reagimos às situações depende totalmente de qual estado do ego está ativo no momento da transação. E é por isso que entender a análise transacional é como pegar o volante da própria mente. Quando você reconhece qual ego está falando, em você e no outro, você ganha o poder de escolher sua resposta em vez de apenas reagir. Berne chamou de transações as trocas entre dois egos. E existem vários tipos. Transação complementar, quando os estados do ego se entendem. Exemplo: adulto fala com adulto, diálogo produtivo. Pai nutritivo com criança livre, acolhimento. Criança livre com pai nutritivo, carinho. Transação cruzada, quando um ego fala com outro, mas recebe resposta de um estado diferente. Exemplo: você fala racionalmente, adulto, mas o outro responde com birra, criança. Ou você faz um pedido simples e o outro reage de forma autoritária, pai crítico. Essas transações cruzadas são o berço dos conflitos, tanto pessoais quanto profissionais. Transação ulterior, quando há uma mensagem oculta por trás da fala. Por fora parece uma conversa normal, mas por dentro há manipulação, sarcasmo ou jogo de poder. Você diz: faz do jeito que quiser, mas por dentro pensa: quero ver se você consegue sem mim. Essas transações duplas alimentam mal-entendidos, ressentimentos e jogos emocionais. Berne dizia que os jogos psicológicos são as repetições inconscientes de papéis que nos fazem sofrer. São comportamentos automáticos que terminam sempre da mesma forma e com o mesmo resultado frustrante. Exemplo clássico: você se esforça demais para ajudar alguém, mas acaba se sentindo usado. Ou entra em relacionamentos onde sempre salva o outro e sai esgotado. Isso é um jogo, um roteiro emocional repetido desde a infância. A análise transacional ensina que a libertação começa quando você reconhece o padrão, quando percebe que muitas vezes não é um adulto que age, é a sua criança tentando ganhar amor, aprovação ou segurança. E a cura começa quando o adulto desperta. Então, como equilibrar esses três estados? Como deixar o adulto assumir o controle da vida? Primeiro, observe-se. Perceba em qual estado do ego você está operando em diferentes situações. Anote, reflita. Segundo, reconheça suas vozes internas. Dê nome a elas. Quando se ouvir dizendo: eu nunca faço nada certo, saiba que é a criança adaptada falando. Quando se pegar julgando alguém, é o pai crítico em ação. E terceiro, exercite o diálogo interno. O pai nutritivo pode acalmar a criança, o adulto pode negociar entre eles. E por fim, permita-se brincar. Deixe a sua criança livre expirar, porque criatividade e leveza também são formas de sabedoria. A teoria dos três estados do ego não é só uma explicação psicológica, ela é um mapa de consciência, um caminho para entender quem está no comando e retomar o poder de escolher. Quando você age a partir do seu adulto, você se liberta do passado, cura suas reações automáticas e constrói relacionamentos mais autênticos. Como disse Eric Berne, a consciência é o primeiro passo da mudança. Então, da próxima vez que se sentir preso em um ciclo emocional, respira. Pergunte a si mesmo: quem está falando agora? O pai, o adulto ou a criança? E escolha, com calma, quem vai responder. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais sobre si mesmo, então respira fundo, porque essa é só a primeira camada. A mente humana é fascinante e cada teoria como essa abre uma porta para a liberdade emocional.
E se você quiser continuar mergulhando nesse universo da psicologia, do comportamento e do autoconhecimento, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que vive se sabotando ou que precisa ouvir isso hoje. Lembra, o conhecimento só transforma quando é compartilhado. E se quiser ir além, aqui na descrição eu deixei uma lista de livros incríveis para você aprofundar o que aprendeu hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide da sua mente e do seu equilíbrio interno, porque quando o adulto desperta, a vida muda completamente.